Como a gente faz normalmente nesses eventos, primeiro eu vou agradecer. Vou sentar aqui um pouquinho, tá? Mas eu vou gesticular, me mexer bem, né? Pode se move, né? Vou mexer bem aqui para ver se dinamiza um pouco, tá? Prometo. Se alguém tiver com sono, avisa que eu me levanto. Bom, primeiro, como acontece normalmente nesses eventos, eu devo agradecer pelo convite, a Sara. Um agradecimento que se estende também ao Polazar, pela confiança, né, pela indicação, pela sugestão do meu nome. E, bom, eu sou um leitor amador de Shakespeare, né, amador em vários sentidos, né. Eu sou uma pessoa aventureira, então há alguns anos eu me aventurei a ministrar uma disciplina de literatura inglesa aqui na FECLI, e foi um momento que eu peguei e fiz uma leitura mais sistemática dos sonetos do Shakespeare, e justamente na busca desses sonetos na língua inglesa. Acho que é uma coisa que merece um comentáriozinho rapidinho. O inglês do Shakespeare, ele é um pouco diferente do inglês de hoje. Então você pensa que algo que está escrito lá, que você entende de uma maneira pelo inglês de hoje, na verdade o inglês dele puxa outras conotações. Acho que eu vou tocar um pouquinho isso na minha fala, tá? Vou passar então imediatamente a conversa aqui. Como amador, né, eu preparei algumas reflexões, algumas conversas e pensei numa proposta de uma leitura de algumas questões que eu consultei alguma bibliografia, devo comentar isso em algum momento aqui depois. Pensei em alguma sugestão de algumas observações que eu não vi na bibliografia que eu encontrei. Vamos ver o que sai daí. Tá? Tá. Então, o título da fala é esse soneto se move. Sim, daí, né? Peguei a capa aqui, uma coisinha bonitinha para mostrar, né? Polazar mostrou o busto do Shakespeare ontem, mostrou uma representação do teatro, onde Shakespeare, muitas peças do Shakespeare foram encenadas. E aqui o frontispício da primeira edição dos sonetos do Shakespeare, né? Do jeito que foi na época. É um texto publicado pela primeira vez, com essa capinha aí que vocês viram, em 1609. Alguns anos, pouquinhos anos antes do falecimento do Shakespeare. Mas há vários indícios, né? Isso não está muito claro, de que eles foram escritos em momentos diferenciados da vida do Shakespeare, né? Mas assim, o fato de serem sonetos, né, uma série de textos com a mesma forma, implica então uma questão de uniformidade, ou de aparente uniformidade, que eu vou botar em discussão também aqui e ver o que é que sai, né? Como eu disse aí, provavelmente foram escritos em diversos momentos da vida dele, e talvez isso explique de algum modo o caráter heterogêneo que esses textos têm. Eu vou falar disso. São 154 sonetos ingleses em sequência. O que os separa? Um título? Alguma explicação? Nada, né? Apenas a numeração, de 1 a 154. Uma primeira observação, depois de uma leitura completa, deixando de lado aqui o fato de que tem um aspecto bem heterogêneo, bem diferenciado de texto a texto, fazendo uma observação bem geral, né, buscando aquela coisinha que a gente chama de unidade temática, que a gente fala nas aulas. Você pode dizer que esses sonetos formam uma espécie muito peculiar, né, uma espécie estranha, mas não deixa de ser uma espécie de longo monólogo, que é direcionado ao que eu chamei de um tu amado. São poemas em segunda pessoa, dirigidos a um interlocutor ou interlocutora. Como assim interlocutor ou interlocutora? Vamos tocar esse assunto aqui, né? Ao longo desses sonetos, diversos temas são abordados, né? Bem variados, na verdade, né? E todos estão um pouco ligados a uma questão. Eles são um argumento de sedução. Já que esses textos se dirigem a um tu amado, a uma segunda pessoa a quem se ama, a quem o personagem poético desses textos, o eu poético, o eu lírico, o personagem Shakespeare de papel e palavra, que está impresso lá na página, se dirige, a gente pode dizer que são textos com uma finalidade de seduzir. Mas o interessante é que às vezes eles parecem, inclusive, se desviar dessa finalidade de seduzir, né?
mesmo com a proposta de se dizer uma coisa estranha, né? Quase como mudar de assunto ou mudar de pensamento na mente da gente, né? Que temas são esses? Vou falar deles rapidinho aqui. Coloquei, não vou ficar lendo slide, que coisa chata, né? Parece até que vocês, eu tô achando que vocês não sabem ler, né? Eu vou ficar lendo slide com vocês aqui. Vou ficar comentando, vocês podem pescar alguma coisa neles aí, né? Então, esses sonetos nos apresentam temas variados, a efemeridade do tempo. O tempo passe logo, meu amor. Não perca tempo, vem para os meus braços. A beleza da pessoa amada, né? Uma beleza que desarma. Embora esse eu poético esteja armado de argumentos o tempo todo, é uma espécie de combate. Eu preciso vencer essa guerra que eu me proponho. Né? A minha pessoa amada não é uma garantia para mim, é algo que foge de mim, é algo que eu não domino. Então eu preciso me armar, mas essa pessoa amada já venceu em muitos sonetos o eu poético, na medida em que a beleza dela desarma esse próprio eu poético, né? Aí você tem também a delícia do amor correspondido, né? O prazer do amor correspondido, né? É um elemento que eu acho interessantíssimo no soneto do Shakespeare, como eu acho interessantíssimo na literatura de qualquer época também, né? O fato da literatura tratar de emoções intensas, em alguns momentos, isso remete à questão do prazer mesmo, né? De uma grande alegria, de um grande entusiasmo, né? Com um tema tão forte na literatura como uma grande dor ou uma grande inquietação, né? Mas a delícia do amor correspondido é substituída em outros sonetos pela inquietação do amor ignorado ou traído, né? Mas também há uma certa serenidade pela mera existência de um amor indiferente. Quer dizer, a mera existência da pessoa amada, por mais que ela esteja indiferente a esse eu, a esse personagem tão estranho, que é esse eu poético dos sonetos do Shakespeare, tem momentos que só a existência dela lá, onde ela está longe, é suficiente para lhe dar tranquilidade. Uma coisa muito curiosa. Então você tem uma oscilação psicológica, você pode dizer assim, muito forte no personagem poético dos sonetos. No personagem ou nos personagens? Aí é outra questão que pode ser discutida. Também o que se coloca como tema desses sonetos, né, eu coloquei mais embaixo aí só para dar uma distribuída no texto, é a dificuldade de expressar esses tópicos, expressar o prazer do contato com a pessoa amada, a dor desse amor, a alegria desse amor, né, a resignação associada a esse amor, né? Em alguns sonetos o tema é justamente a dificuldade de tratar dessas questões, né? Como se fossem questões de uma alta complexidade psicológica que então esbarram em muitos momentos na palavra, na própria palavra que deveria comunicá-la, como diz o Augusto dos Anjos, num dos seus sonetos também, a intensidade de um sentimento que esbarra no mulambo paralítico da língua. Frase do Augusto dos Anjos. A busca por uma opção simples e sincera para tratar os temas, esses temas aí, né, que se colocam em relação a pessoas, vários pontos de vista e situações ligadas a esse tu, né, a busca desse outro, né? Mas também você tem alguns sonetos em que o ponto de vista sério sai e você tem um certo aspecto cômico, né, caricato. Em alguns sonetos o eu poético diz literalmente: eu sei que você não é tão bonito, a sua voz não é muito agradável, a sua visão não é muito boa e nem seu hálito é tão bom, mas eu te amo demais, né? Eu acho isso interessantíssimo, porque numa mesma sequência de textos, esse foco ele muda sem qualquer aviso. Eu acho isso um aspecto muito interessante, né? Um aspecto que faz a gente ficar pensando um pouco nesses sonetos quando a gente pega a leitura deles pelo conjunto, tá? Em outros sonetos, a amada é descrita como uma mulher negra, menção que não está em nenhum dos outros, né? Mas é amada, mas tem alguns sonetos que parecem um amado, né? A crítica que tem se ocupado do Shakespeare ainda se mantém ligada a uma certa noção de decoro, como se o fato de tratar de um autor do século XVII significasse dizer que você não pode tocar em certos assuntos, você tem que
tratá-los como tabu, assim como se tratava esses assuntos como tabu na época, né? Esse é um aspecto que me parece, nos alguns livros que eu consultei para fazer esse trabalho, é um aspecto que poderia ser revisado, né? Acho que a crítica que se volta para o Shakespeare, de um modo geral, pelo menos os autores que eu consultei, todos são decorosos demais para tratar do Shakespeare, né? Estão dentro de uma noção, são comportados demais, talvez, para tratar do Shakespeare, né? Talvez a gente precisasse de uma abordagem diferenciada, que não tivesse medo de certos tabus, né? Você poderia ter uma discussão das dimensões de literatura melhor do Shakespeare. Vamos passar isso então, né? Nada de carroça na frente dos burros, né, Paulo? Além dessa diversidade de temas, há diversos traços que, se observados, expressam uma grande complexidade do conjunto desses sonetos, complexidade contraditória, múltipla, heterogênea. Eu acho que eu já sugeri um pouco disso aqui, quando eu já disse que os sonetos, ora tem um tom mais sério, ora mais trágico, ora mais cômico, ora parece estar se referindo a um homem, ora parece estar se referindo a uma mulher. Falam de um amor correspondido, mas depois falam de um amor não correspondido, falam de uma dor intensa, excruciante, que quase impede a escrita, quase, né? Mas falam também de uma situação extremamente resignada. Pelo fato de existir essa pessoa amada, pode existir alguma tranquilidade. Então você tem várias oscilações, como eu vinha falando, né? Queria tratar disso então. Então a gente passa a ler alguns dos sonetos rapidinho, né? A gente não tem tempo para leitura muito, mas também se não trouxesse os textos, né? Se a gente não os lesse um pouco, o elemento principal dessa fala é a leitura do Shakespeare, são os textos do Shakespeare, né? O ato de apresentar aqui um exercício desse jogo, né, dessa guerra, ou desse jogo, né, vamos considerar que guerra, pelo menos nesse momento, como sinônimo de jogo, com o texto do Shakespeare, né, com a complexidade que ele nos oferece. Já digo logo, então, esses textos não nos dão uma leitura uniforme, unidirecionada, homogênea e clara. Clara no mau sentido da palavra, no sentido redutor mesmo. Pelo contrário, né? A leitura deles é uma leitura que me apresenta um monte de problemas, né? Tá. Peguei um primeiro soneto aqui, soneto de número 14. Acho muito interessante pelo tipo de posicionamento que ele nos coloca, né? Numa época numa época de plena metafísica, né? Na época em que há ainda uma visão fundamentalista das coisas, o universo conspira ao nosso favor, o homem é o centro da criação. Hoje em dia ainda se acredita um pouco nessas coisas, infelizmente, né? Isso era muito forte na época do Shakespeare, e esse soneto já traz já mostra uma condição radicalmente humana, né? De uma materialidade intensa, né? De alguém que está sujeito à incerteza da existência, né? E que joga com a incerteza, joga dados, como Mallarmé jogava no seu poema Um Lance de Dados, uns 5 séculos depois, 3 séculos depois, desculpa, 3 séculos e meio depois, de uma perspectiva então de jogar com a incerteza da existência, né? Dos astros não retiro o entendimento, embora eu tenha cá de astronomia, mas não para prever a sorte, o intento das estações, ou fome e epidemia. Nem sei dizer o que será do instante, prever alguém, quer chuva, quer vento, quer raio. Se tudo há de sorrir ao governante, segundo as predições que aos céus extrai, pelo menos ao governante tudo há de sorrir. De teus olhos provém meus atributos, e astros constantes leio ali tal arte, que a verdade e a beleza darão frutos, se em ti deixas tanto de reservar-te, ou um vaticínio sobre ti revelo, né? uma predição sobre ti revelo. Teu fim põe termo ao verdadeiro e ao belo, né? Se tu morres, morre a beleza contigo, né? Interessante que em vez de uma obediência da singularidade humana a um arquétipo, a um padrão universal, platônico, de musa, você tem aqui, né,
toda a beleza feminina, individual, é na verdade uma homenagem que se presta a Afrodite, a Eros, isso numa perspectiva bem clássica, né? De uma alta era clássica, digamos assim. O soneto do Shakespeare, isso você vê, por exemplo, no Francesco Petrarca, né? Poeta italiano, que é considerado também um dos fundadores da poesia lírica, como a gente chama hoje, né? Em Petrarca, a figura da amada, da Laura, está sempre como um caminho para a forma ideal, superior, meio celestial, da ideia pura do amor, da ideia platônica. Aqui não, o que prevalece é a amada. Morreu a amada, morre o próprio amor, né? Inclusive, num soneto aqui, Shakespeare diz: você é mais bonita que Afrodite. Tua beleza supera a de Afrodite, né? Uma ousadiazinha numa época em que obedecer aos padrões greco-romanos antigos era considerado uma mostra tanto de educação como de inteligência, né? E Shakespeare mostra, como alguns outros autores ingleses estavam fazendo, pelo que eu sei, de modo infiltrado, mostra que inteligência é também se desviar um pouco de uma opinião consagrada. Digo. Professor, mas o classicismo no teatro elisabetano já estava superado. Não sei quando aos sonetos, né? Como o Shakespeare, como um homem de teatro, o teatro elisabetano já havia superado o classicismo. O teatro que era mais ligado ao classicismo era o francês, mesmo na época. Aí eu não sei se... Eu estou falando uma perspectiva mais europeia, mas a gente comenta isso quando terminar aqui, só para aproveitar, tá bom? Mas é uma perspectiva mais ampla, mais europeia mesmo. Eu estou pensando aqui, inclusive, pensei em comparações justamente com várias fontes europeias, porque a gente vive um processo aí, apesar dos livros os manuais sempre terem datas precisas, específicas, né? Com a ideia de que isso vai facilitar a nossa vida, né? Uma falsa facilidade, na verdade. A gente está falando de processos muito lentos e muito graduais, né? Em que uma definição ou uma superação são difíceis de ser visualizadas, né? No teatro é considerado que no teatro você já superou um classicismo, mas não sei o quê. Porque até mesmo era teatro. Acho que esse foi o único momento que o teatro é verdadeiramente popular. O teatro elisabetano e o espanhol. Que não deixa de ser um pouco um contraditório, né? Ser popular e ser clássico ao mesmo tempo, né? Que conceito de clássico está em jogo aí, né? Não, do classicismo, não de ser clássico, nesse sentido. Então, ser popular e clássico. Guarda aí a pergunta, já a gente volta. Nesse soneto, o eu poético não tem, por favor, não tem poderes sobrenaturais. Em sua interlocutora, ele lê apenas ela própria. Não é caminho para nada senão ela, né? Ela é o que está diante. Ela é o que ele vê. Ela não é um caminho para uma essência, né? Ela não é um símbolo de algo. Ela é a própria materialidade do intenso, da experiência intensa, né? Da emotividade intensa, que não busca refúgio em explicações em outro lugar, além, está lá mesmo, né? E assim, eu botei assim: aqui o doutrinamento persuasivo e dominador de outros sonetos se atenua pela inquietação da possível perda de sua possível amada. Tem sonetos em que a figura desse eu poético é muito segura, né? É muito elegante no sentido de uma desenvoltura para dando a amada como conquistada. Em outros momentos, essa segurança some, o que é uma insegurança, mais uma vez outra oscilação, né? Outra heterogeneidade que a gente observa de um soneto a outro. Quer dizer, é essa figura amada que você não domina completamente, né? Esse outro, esse objeto, né? Esse estar num mundo que é incontrolável, que ainda é incerto. Eu peguei outro soneto por outro aspecto aqui que eu vou comentar aqui, né? Que tu a tenhas, esse soneto aqui mostra uma situação bem confusa, né? E chama a atenção para um aspecto que existe em vários sonetos do livro. Em muitos desses sonetos há uma referência clara ao fato de que esse tu seria um homem, em outros uma mulher, né? Ele está falando tu, mas em alguns momentos ele faz uma referência a essa pessoa amada em terceira pessoa, aí aparece lá um pronomezinho indicando que é um masculino ali no caso, um him, né, um res. E em outros momentos você tem um soneto que ele está falando com essa pessoa amada, a quem ele se refere como mistress, né, amante,
ou então senhora, né, esposa, né? Tem uma certa ambiguidade aí, não sei se um desses termos, não consegui achar isso, prevaleceu mais, mas então assim, uma referência feminina, né? De um soneto a outro, ele não separa, por exemplo, sonetos do ponto de vista de uma mulher, sonetos do ponto de vista, nós lembremos aqui, podemos lembrar a literatura medieval, naquele tipo de composição poética, as cantigas de amor, que tinham basicamente, as cantigas de amigo, que tinham basicamente um ponto de vista feminino, a mulher falando com o homem, né? Então esses sonetos do Shakespeare, eles geram uma interessante confusão, porque você não sabe se ali a perspectiva é de um homem falando para a mulher, ou em muitos casos de uma mulher falando para um homem, ou de um homem falando para outro homem, ou de um homem falando que a sua amada se interessa por outra mulher. Então você tem aí e eu acho que o interessante daí não é justamente, claro, aí é a questão da leitura da época do Shakespeare e a leitura possível que a gente pode propor. Se havia a intenção de tratar de temas indecorosos, e possivelmente havia trabalhar com intenção, é das coisas mais difíceis que há e menos recomendáveis quando o assunto é falar de literatura. A intenção do autor, difícil saber a intenção do autor, praticamente impossível, né? E acho que nisso é um gancho para a gente achar uma importância na leitura. É justamente o posicionamento que você coloca como leitor diante de uma comunidade de leitores, claro, né? Então, se na época do Shakespeare talvez houvesse um elemento de decoro que impedia de tratar de temas mais indecorosos, e assim, sabe-se que na obra do Shakespeare, na obra teatral pelo menos, ele usa muitos palavrões, né? Ele fala de prostituição, ele fala de bebedeiras, ele fala de relacionamentos ilegítimos. O que é um relacionamento ilegítimo? Aquele fora do sacramento religioso e do foi boa, né? Sacrimônio, né? Elogio interessante, né? Sacrimônio. Fora então da perspectiva legítima, legal, imposta tanto pelas leis, pela igreja, né? O texto do Shakespeare tem isso. Eu sei que muitas edições mais recentes, ao longo dos séculos, esses trechos foram depurados, foram tirados da obra do Shakespeare. Não tenho notícia deles terem sido recolocados integralmente, pelo menos. Talvez o Paulo Azar depois possa tirar essa dúvida, mas eu já acompanhei discussões nesse sentido, o que é uma pena. Eu acho que a beleza do Shakespeare também se faz pela integridade do que foi colocado na obra, né? Das reflexões, né? Das discussões que mostram como é difícil o estabelecimento de uma moral fixa. A moral também não é fixa, a moral também se move, né? Das nuances, né? Dos detalhes, das tênues variações de cor do ser humano, né? Esse ser colorido em vários sentidos. E, portanto, enfim, esse aspecto das peças do Shakespeare casa, tem a ver, se aproxima com, casa ilegitimamente, né, talvez, com o aspecto heterogêneo, o aspecto indecoroso que salta do soneto do Shakespeare. Agora, se a leitura então que se faz desse soneto é uma leitura para dizer, porque os intérpretes que eu vi dizem, não, mas tem aquele soneto tal que mostra inequivocamente que se tratava era de uma mulher, aí vai ter várias especulações, quem era essa mulher, foi a fulana de tal, foi a Beltrana, foi a dona menina que viveu ali do lado, vizinha à casa do Shakespeare, foi a princesa tal, a duquesa não sei quem. Que são discussões que, bom, a gente se ocupa com as discussões que a gente está afim, né? Mas são discussões pouco relevantes, a meu ver, para uma leitura mais intensa, para uma leitura mais ardorosa, para uma leitura mais crítica também da obra do Shakespeare, no que tange aos sonetos, né? Que tu a tenhas, isso não é toda a minha dor, mesmo que eu a tenha amado calorosamente, que ela te tenhas, isso é minha maior mágoa, uma perda amorosa que me toca profundamente. Amáveis ofensivos, é assim que lhes desculpo, né, por vocês serem ofensivos a mim, mas amáveis, né?
Tu a amas porque sabes que a amo, e é em meu nome que ela abusa de mim. Meu amigo sofrendo em meu nome por recebê-la. Se eu te perco, minha perda é meu ganho de amor, e perdendo-a, meu amigo também sofre essa perda. Se ambos se encontram, eu perco os dois de uma vez, e ambos em meu nome entregam-me essa cruz. Mas há uma alegria. Meu amigo e eu somos um. Doce lisonja, então ela ama ninguém mais senão eu. Então você tem a situação aí, né, bem peculiar. Ele, o amigo dele, e ela, amigo, né? Lembramos que ecoa, né, nas línguas europeias, nessa época, a conotação de relacionamento ilegítimo para a palavra amigo. Na língua portuguesa, por exemplo, você observa isso pelo que eu apurei. No inglês, a palavra friend, né, amigo, que a gente conhece hoje, também era usada com essa conotação, né? Então, esse soneto aqui já sugere, então, uma relação homoerótica, e já sugere também uma complicação dessa relação com uma terceira pessoa que entra na história, né? Eu acho que mais do que a mera possibilidade... Olha o que eu estava falando, tentando articular antes. Aqui não é a questão de sinalizar uma situação específica, né? Até porque há provavelmente um decoro que impediu talvez o Shakespeare de soltar a língua, de soltar o verbo de uma forma mais radical, talvez para conseguir sim que as suas peças recebessem aceitação, né? Mas tem também esses elementos que fogem a esse decoro popular. Mas você pode fazer uma leitura que quebra inclusive as convencionalidades do que diz respeito à ideia de relacionamento amoroso. Então aqui não é nem meramente a defesa de um ou outro ponto de vista, é justamente a complicação que existe no humano e nas suas relações com os outros, né? Complicação tal que, como vai dizer o Marcel Proust, alguns séculos depois, no começo do século XX, se mostra da seguinte maneira: os padrões que a gente tem de masculino e feminino, eles são ideias conceituais, certo? Porque na prática eles estão misturados nas pessoas, né? Eu não digo nem quanto especificamente a uma conduta sexual específica, eu estou falando dos padrões como o masculino e o feminino são vistos na sociedade e o papel que é imputado a eles. Papel em geral que é restritivo, né? Que é um papel a priori. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então a questão que o soneto Shakespeare nos coloca, eu penso, é de meio num tom jocoso, meio num tom levemente zombeteiro, apresentar uma complicação amorosa como uma situação de complicação do humano, né? E como algo que pode cutucar padrões consagrados de comportamento, né? Que dizem que a sexualidade é estática, ou que dizem que tudo que se refere ao humano é estático, né? Acho que Shakespeare nos faz pensar no humano como uma variação constante, como uma transformação constante. Aí vem o Harold Bloom dizer que o Shakespeare inventa o humano com uma ideia meio subtendida, que ele inventa o humano de uma vez por todas. Acho que é uma ideia muito perigosa essa, sabe? Ele já inventou o humano, já pronto, já inventou, tá certo, tá inventado, né? Quando justamente o que eu acho que é de mais interessante nas ciências humanas hoje é discutir o ser humano não como uma coisa pronta e feita, cheia de características tais, mas um ser em constante mutação. Em constante mutação. Daí a leitura do Harold Bloom, que provavelmente tem aquele sonho acadêmico, né, de ser o maior intérprete de Shakespeare. Não tem essas coisas, né? Eu sou o maior intérprete de Proust nos Estados Unidos, de Shakespeare e tal, né? É uma coisa que esbarra num lamentável convencionalismo da leitura dele, né? Nesse aspecto, pelo menos. Os sonetos, como o 20, o 41 ou o 42, são o número de alguns sonetos do Shakespeare, estimulam múltiplas e díspares leituras. Fala-se de um homem ou de uma mulher, né? Tô trazendo esse soneto para comentar o que acontece em outros também. Tratam-se de pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto. Esses sonetos se movem de acordo com a inscrição temporária que a leitura faz neles, falando de triângulos amorosos ou de amores múltiplos, né? A discussão amorosa como uma cutucada naquilo que é de mais engessado, de mais padronizado,
de mais uniformizado, de mais entristecedor no comportamento humano. É uma potencialidade que eu vejo muito sutil, claro, né? Mas muito interessante, porque já dessa sutileza a gente já parte para discussões que eu acho que potencializam uma leitura talvez válida da obra dele. Outra questão que eu acho interessante, já mais decorosa, né? Você não sabe quem é esse tu a quem o Shakespeare aí a tese que eu coloco aqui, esse tu a quem ele se refere, é um tu mutante. Você pensa em certas obras literárias em que o personagem muda um pouco ao longo da obra. Você pensa em Orlando, da Virginia Woolf. Você pensa em Macunaíma, do Mário de Andrade. E eu acho que aqui a gente tem um tu mutante, um tu que ora mulher, ora negra, ora talvez branca, ora uma pessoa belíssima, ora uma pessoa não tão belíssima, mas amada da mesma maneira, né? Ora uma pessoa que gera tranquilidade, ora uma pessoa que gera inquietação, né? Então essa mutação constante desse tu a quem se voltam os sonetos do Shakespeare, é também uma mutação do ser humano. É um ser humano em constante mutação, em constante variação, em constante movimento. Daí então que esse tu pode ser a própria poesia também, numa certa perspectiva, né? É o que acontece muito na literatura, né? Você tem muitos textos em que a possibilidade de uma compreensão metalinguística e a possibilidade de uma compreensão referencial ligada à realidade física, elas se misturam. O texto está falando de uma mulher, de um amor para uma mulher, ou do amor à poesia, da dificuldade em chegar a uma mulher, em conquistar a mulher, ou da dificuldade de conquistar a poesia, da dificuldade em ser artista, porque em geral os grandes artistas são aqueles que travam uma batalha terrível com a própria arte para conseguirem se tornar artistas. Os grandes artistas não chegaram lá facilmente, né? A história da vocação deles, mais uma vez Proust é um bom exemplo disso, Em Busca do Tempo Perdido, é a história de uma grande batalha também, né? E aqui a gente tem a possibilidade de uma leitura mais metalinguística, né? Sem essas imoralidades, né? É homem, é mulher, não sei o quê. Tanto tenho te invocado por minha musa, tu quem? Tua poesia? Tua mulher? E encontrado tal bela assistência a meu verso, que qualquer pena alheia toma meu hábito e a teus pés derrama poesia. Teus olhos, que ensinaram os loucos a cantar alto, e a pesada ignorância fizeram partir, deram plumas a asas velhas, e a graça uma dupla majestade. Entretanto, tenha orgulho do que anoto, que veio de ti e contigo nasceu. Nas obras de outros apenas remendas o estilo, e as artes, a tuas doces graças, gratas sejam. Mas tu é toda a minha arte, e avanças mais alto que a ciência de minha rude ignorância. Né? Quer dizer, a arte mais na mulher do que no soneto que eu consegui escrever. Né? Embora em outros momentos ele insinue o contrário, que a arte mais arte no soneto do que na própria mulher, que não era tão meritosa, não merecia tanto ser assunto daqueles sonetos, ou pela beleza, ou pelo próprio caráter duvidável. Essa própria amada também, ela tem um caráter idealizado, pleno, né, quase celestial, e outras um caráter